Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Estão bem? Espero que sim, né? Estão prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer a aula 4 da 14ª quinzena. Vamos lá? Olha a leitura de leite que eu trouxe para vocês. A Casa Amarela. Quem escreveu foi Keila Ferrari. Vamos ver o que fala? Vamos lá? Cauã é um garoto de 11 anos que mora numa linda casinha amarela, filho de seu Alceu e de Dona Bela. Cauã gosta muito de conversar, jogar bola e fazer desenhos. Ele desenha o rosto das pessoas e tudo o que ele acha bonito, pois é muito esperto e observador. Mas nem sempre Cauã foi assim. Quando ele era bem pequeno, não aprendeu a falar como as outras crianças. Quando sua mãe o chamava, ele não respondia e não brincava com a vizinha, a Bia. Quando queria uma coisa, não sabia como pedir, chorava e apontava. Seu pai achava que ele não queria se comunicar, brincar com as outras crianças ou aprender a ler. Por isso, seu Alceu, Cauã e Dona Bela viviam aborrecidos na casinha amarela, sem brincar e quase sem conversar. Até que um dia, Dona Bela e Cauã foram conhecer o Dr. Luiz, um médico otorrino. Isto é, ele cuida do nosso ouvido, garganta e do nosso nariz. Ele era muito bacana e fez alguns exames. Finalmente descobriu que Cauã não podia escutar os sons do nosso dia a dia e da fala. Ele vive num mundo sem som, nasceu surdo, e neste mundo de silêncio, muitas dificuldades precisam ser superadas. O doutor Luiz ainda explicou que, hoje em dia, a surdez pode ser descoberta bem cedo, assim que o bebê nasce, através do teste da orelhinha. Cauã teve sim muitas dificuldades para superar. Quando começou, ainda pequenino, na escola, percebeu que a professora, a tia Rosa, mexia a boca de maneira muito engraçada e ele não conseguia aprender e falar as letrinhas que ela ensinava. Queria ficar apenas desenhando as coisas de que mais gostava. Seus desenhos eram sempre em preto e branco. Não havia cores. Um dia, em comemoração do mês das crianças, o mímico Silvio foi fazer uma apresentação na escola. E só então, Cauã começou a mostrar que podia compreender a linguagem dos gestos. Ele até fez um desenho do mímico Silvio com seu nariz grande de palhaço. Isso chamou a atenção da professora Rosa. A pedido da tia Rosa, ele e sua mãe foram visitar a fonoaudióloga Mônica, uma profissional que cuida da voz e ensina as pessoas com dificuldades de pronunciar os sons da fala. Ela pôde encontrar uma nova maneira de ensinar Cauã a se comunicar com as pessoas e começar a dar significado a todas as coisas que ele via, mas não entendia. A fono Mônica atendia numa instituição onde ele conheceu outras crianças que também eram surdas. Algumas ficaram surdas bem pequeninas, após terem aprendido a falar. Tinha também aquelas que podiam escutar um pouco e usavam um aparelhinho no ouvido. Outras, como Cauã, eram surdas desde que nasceram e faziam sinais, falavam com as mãozinhas e usavam a Libras, língua brasileira de sinais, para se comunicar. Cauã
que já estava com quase 6 anos, começou então a entender muitas coisas. O mundo passou a ter significado. A primeira coisa que a fono Mônica fez foi colocar nomes escritos nos objetos da casa de Cauã, da sala da instituição e da escola. Ele adorou aprender o seu nome e o nome dos colegas em sinais. Você sabe que os surdos criam um sinal que corresponde ao nome de cada coleguinha? A fono Mônica foi para a escola e orientou a professora Rosa a aprender Libras, juntamente com os pais de Cauã. Assim, todos começaram a se entender e a se comunicar melhor. E Cauã ficou muito mais feliz. Ele passou a aprender as letrinhas do alfabeto e os sinais. E fazia todas as lições que a professora ensinava. A Marisol, que adora tocar o dó, ré, mi, fá, sol, é professora de música da escola e teve uma grande ideia. Ensaiou um lindo coral. Explicou para as crianças ouvintes, amigas de Cauã, que o ritmo vem do coração e mostrou como ele poderia sentir a música através da vibração, tocando as mãozinhas na caixa de som, sentindo o tremer e o vibrar das ondas sonoras. Na apresentação do coral, as crianças ouvintes cantavam e Cauã fazia a tradução das músicas em Libras, cantando com as mãos, mostrando a todos que o ritmo nasce no coração e os sons e os movimentos podem nascer do silêncio. As crianças gostaram tanto que também quiseram aprender a falar com as mãos. E Cauã ensinou. Hoje, Cauã tem muitos amigos surdos, como Maria Inês, que fala Libras com muita rapidez. O Maurício, que usa aparelho, sabe falar e gosta de desenhar. E também a dona Anita, que já é idosa e ficou surda há pouco tempo. Amigos ouvintes, ele também tem muitos. Agora, ele sabe ler e escrever, frequenta a escola e a instituição em que trabalha a fonoaudióloga Mônica. Nos finais de semana, joga futebol, adora fazer seus desenhos, que, aliás, estão cada dia mais bonitos e coloridos. Cauã entende as pessoas, o significado das coisas e o mundo. E a casinha amarela? A casinha amarela está sempre cheia de gente. São os amigos de Cauã que adoram sua companhia. E também o de seu Alceu e de Dona Bela, que muito tagarela e contente faz cachorro quente para todos. Gostaram da história? Essa é a história do Cauã. Olha que nós aprendemos hoje. Ele era uma criança especial, né? Ele não ouvia. E aí ele aprendeu através da língua de sinais, né? A Libras. Então, nós podemos ver na televisão muitas apresentações em Libras. Vocês já viram? Quando está passando algum jornal, alguma coisa assim, tem alguém interpretando em Libras ali embaixo, um quadradinho, não é? Olha que legal. É para as pessoas que não conseguem ouvir, que talvez nasceram com algum problema e não conseguem ouvir, ou então que se tornaram surdas depois de algum tempo por alguma coisa, não é mesmo? Olha que legal essa história, nos ensinou bastante coisa. O menininho descobriu que não escutava, né? A mamãe descobriu, e aí ele aprendeu a se comunicar através da língua de sinais. Não é mesmo? Gostaram? Então, vamos continuar nossa atividade? Olha só.
Ontem, vocês marcaram aí, dia 23, segunda-feira, não foi? E hoje, terça-feira, dia 24, marquem no material de vocês, olha, dia 24 de novembro, terça-feira, ou 24/11 de 2020, tá bom? Vamos lá, nossa atividade de hoje é de matemática, então vocês vão marcar essa data no livro EMAI, olha aqui a capinha do livro, lá na página 50, tá bom? Abram o livro, coloquem a data que nós vamos fazer a atividade. Olha, nós vamos continuar a sequência 9 e fazer a atividade 9.2 hoje. Essa daqui, crianças, olha só. Vocês vão ter essa atividade aqui, nós vamos observar. Vamos ler com a professora? Olha aqui. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi o tempo de expectativa de vida dos bichos. E aí, crianças, vocês têm animais em casa? Tem animais de estimação? Eu tenho. Eu tenho 2 cachorrinhas, eu tenho peixes e eu tenho um periquito, tá? Nós aqui em casa, nós temos esses animais. Dá pra gente ter animais grandes em casa? Não, né? Só animais de estimação, animais de pequenos portes. Então, porque não dá para a gente ter um leão em casa, mesmo um elefante. Então, nós podemos ter, mas só animais de estimação. Não dá para ter animais silvestres também, não é permitido, não é mesmo? Então, vamos continuar? Olha só. Observe o gráfico de coluna abaixo que apresenta essas informações e responda as questões. Aí embaixo vocês vão ter as questões. Nós vamos responder. Primeiro, vamos observar aqui, ó. Esse gráfico aqui está escrito assim, ó, o título do gráfico. Tempo médio de vida dos animais. Esse é o título, tá? E aqui, olha, esse lado aqui está escrito tempo em anos. Aqui, essa escala está de quanto em quanto tempo? Então, porque está falando em anos. De quantos em quantos anos aqui, ó? Vou contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. De 10 em 10 anos. Cada risquinho desse aqui, ó, corresponde 10 anos, tá bom? Então, esse gráfico foi até 70, de 10 em 10 anos, mesmo? E aqui embaixo, o nome dos animais, ó. Zebra, leão, hipopótamo, avestruz, elefante, tá? Aqui, fonte, de onde foi tirado essa pesquisa aqui, ó? Dados organizados pela turma de Mateus. Então, a turma de Mateus pesquisou e aí eles montaram esse gráfico aqui, tá bom? Então, vamos observar quanto tempo vive em média uma zebra. Olha aqui, crianças, olha, está no 10, mas já passou do 10, não é mesmo? Mas não chegou no 20. Então, aqui nós podemos dizer que, em média, a zebra vive mais ou menos uns 15 anos. Bastante tempo, não é mesmo? E o leão? Olha, o leão tem 10, 20 e passou um pouco, está no meio, mais ou menos, entre o 20 e o 30, não é? Então, nós podemos falar que ele vive 25 anos, mais ou menos. Também bastante, olha só. Um hipopótamo, ele vive 10, 20, 30, 40 anos. Bastante, não é? Olha só. Bom, é bastante, mas em relação ao ser humano, ainda não é tanto, né? Mas é. Avestruz, vamos lá. Ele vive 10, 20, 30,
40, 50 anos. Bastante um avestruz. E um elefante? 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, mais ou menos. Né? Então, olha aqui. Nós observando o gráfico aqui, nós podemos perceber que desses animais que eles pesquisaram, qual animal que vive mais tempo? Isso, o elefante, muito bem. E o que vive menos tempo? A zebra. Isso mesmo. Então, vamos lá, crianças aí embaixo, responder as questões de vocês? Estão prontos? Vamos lá, olha só. O que significa tempo médio de vida? O que vocês acham, gente, que significa tempo médio de vida? É, isso mesmo. Tempo, olha só, o tempo médio de vida, a expectativa de vida, o tempo que pode viver este animal, mesmo? Então, como nós podemos escrever aqui? Olha só, a professora escreveu para ajudar vocês. Vamos lá, ó. É quanto tempo vivem os animais? A idade dele é uma expectativa de vida. Quer dizer que lá, olha só, voltem lá no gráfico de vocês. Quer dizer que todas as zebras vão viver 15 anos? Não, pode ser que algumas vivam um pouquinho mais ou um pouco menos. Se acontecer alguma coisa, a gente não sabe. Então, por isso que é uma expectativa, olha, é quanto tempo vivem os animais, a idade deles, é uma expectativa de vida. Isso é o tempo médio de vida, tá? Mais ou menos, tá bom? Então, na B, quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Vamos olhar? Voltem lá comigo, ó. Mais de 30. Então, vamos aqui, ó. Vamos no 30, segue retinho, ó. Vamos ver, ó. O hipopótamo, o avestruz e o elefante. Então, vocês vão colocar aqui na B esses animais, tá bom? Sozinhos aí, não vou fazer não, tá? Vocês estão craques já, são inteligentes. C. Quais animais vivem em média menos de 30 anos? Vamos olhar lá, voltem lá, crianças. Menos de 30, ó. Então, nós vamos olhar esse daqui, ó. Leão e zebra. Escrevam aí na letrinha C, tá bom? Agora, D. Quantos anos vive, em média, um elefante? Voltem lá para a gente olhar. Um elefante, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos em média. Não quer dizer que quando faz 60 anos ele vai morrer. Não, é uma média, mais ou menos, né? Então, 60 anos em média, vocês vão responder aqui. Ou em média, 60 anos, né? E quantos anos em média o elefante vive a mais do que o hipopótamo? Vamos ver? Voltem lá no gráfico, ó. Só observando o gráfico dá para responder essa pergunta ou eu tenho que fazer uma conta? Não, só observando dá. Vamos lá então, ó. Em média, o elefante vive mais do que o hipopótamo, não é? Então, quantos risquinhos tem a mais aqui, ó? 1, 2. Cada risquinho desse vale 10, não é? Então, nós temos que contar, ó, quantos falta para ele chegar e ficar igualzinho aqui, ó? Né? 2 risquinhos, não falta? Então, quantos anos? 10, 20. Então, coloquem aí, ó. Quantos anos, em média, o elefante vive a mais do que o hipopótamo? Em média, 20 anos a mais. Não é mesmo? Coloquem aí. Olha só que beleza. Nós terminamos a nossa atividade de hoje, tá? Vamos finalizando.
E vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha e ativar o sininho. Amanhã eu estarei aqui para mais uma aula com vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.